Uma boa noite, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada coração hoje e sempre. Estamos aqui a meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 14, que diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Queridos, o Evangelho de Lucas poderia ser facilmente intitulado como o Evangelho do Espírito Santo. Assim também como o seu outro livro, Atos dos Apóstolos, poderia ser intitulado sem qualquer problema como Atos do Espírito Santo. Nos parece que o Dr. Lucas, sim, ele era médico, nos parece que por causa da companhia com o apóstolo Paulo e por causa das experiências com o apóstolo Paulo, Lucas deu importância e transpareceu isso nos seus escritos às coisas da terceira pessoa da Trindade, o Espírito de Deus. E mostra como isto impactou a sua percepção do Evangelho. O Evangelho para Lucas não é feito sem a condução e a força do Espírito Santo de Deus. O seu Evangelho está todo ele pontilhado de ações, conduções e influências do Espírito Santo de Deus. No capítulo 1, verso 15, o Espírito Santo é o precursor de Jesus. No capítulo 1, verso 35, ele age na concepção de Jesus. O Espírito Santo gerou o Cristo no ventre de Maria. No capítulo 1, verso 41, 42 e 67, Isabel e Zacarias são visitados pelo Espírito Santo de Deus. Simeão foi visitado em Lucas 2,47. No capítulo 3, verso 22, é o batismo de Jesus, que é visitado pelo Espírito Santo em forma corpórea de pomba. No capítulo 4, verso 1, nós encontramos o Espírito Santo direcionando Jesus para ir ao deserto ser tentado pelo diabo. No capítulo 4 ainda, versos 16 a 21, que tem correlação com Isaías 61, 1 e 2, nós encontramos ali o Espírito Santo como objeto de uma profecia. No capítulo 4, 14, que nós lemos, e capítulo 5, verso 17, o Espírito Santo capacita para o ministério. No capítulo 10, verso 21, ele é exultado por Jesus. Jesus exulta, se alegra no Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus. No capítulo 11, verso 13, o Espírito Santo é descrito como o dom de Deus. E no capítulo 24, verso 49, o Espírito Santo concede um determinado poder àquele que crê em Cristo. Então, por causa de tudo isso e muito mais, nós podemos imaginar e acreditar que o Evangelho de Lucas poderia ser facilmente intitulado como o Evangelho do Espírito Santo de Deus. E nesta passagem que nós lemos, 4,14, então, Jesus vem da tentação. A tentação que é descrita desde o versículo 1 do capítulo 4 de Lucas, onde o diabo, o nosso adversário, ele tenta o Senhor, e de todas as maneiras. O Evangelho de Lucas é o único que tem este trecho aqui no verso 13, e diz assim: E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Quando nós imaginamos a tentação de Cristo, nós imaginamos uma vitória de uma vez por todas. Mas o autor do livro diz que o diabo se ausentou dele por algum tempo. Então, com certeza, em outros trechos, em outros episódios, em outros acontecimentos da vida de Cristo, com certeza houve também tentativas de Satanás de demovê-lo de sua missão. Mas Cristo estava presente na terra para obedecer ao Pai. E ele não faz isto apenas porque ele pode ou porque ele é Deus. Nós não podemos confundir as ações do Cristo homem
com as ações do Cristo Deus. Esta junção de naturezas não dava a Jesus nenhum direito especial aqui na terra. Ele tinha que se sujeitar semelhantemente ao homem que ele veio salvar. Ele tinha que se sujeitar a Deus. Então, ele precisava obedecer, ele precisava buscar a presença do Pai, ele precisava da orientação e da unção do Espírito Santo. Como homem, ele precisava, porque ele precisava vencer o pecado como homem, para salvar o homem como Deus. Então, o que nós lemos depois disso é que uma virtude do Espírito Santo se encontrou na vida de Jesus. O que Jesus estava fazendo no deserto? Ele não estava ali porque queria uma colônia de férias. Ele não estava no deserto porque ele era masoquista. Jesus não fora ao deserto apenas para provar para si mesmo que podia suportar aquelas provações. Jesus foi para o deserto para se preparar. Ele foi para o deserto para poder encontrar na direção de Deus, no conselho do Senhor e na intimidade com Deus, a força, a capacidade, a destreza para iniciar o seu ministério. Porque a partir dali o seu ministério iria ser inaugurado e não iria de maneira alguma parar até ser concretizado. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Quando Jesus está se preparando no deserto, ele está jejuando. O jejum na prática do Oriente Médio, e entre os judeus em especial, era algo bem difundido e havia modos de se fazer o jejum. Em determinadas circunstâncias, Jesus até diz para os seus discípulos não fazerem jejum, como faziam os doutores da lei, fariseus, que colocavam uma cara triste porque estavam jejuando, e todos descobriam que eles estavam jejuando porque eles estavam com cara triste, né? E este era o modus operandi, era como eles estavam crendo que o jejum funcionava. Se eu me coloco em jejum diante de Deus, então eu preciso demonstrar para os homens que eu estou em jejum. Até mesmo para me privar de algumas circunstâncias embaraçosas, né? Alguém me oferece alguma coisa para comer, por exemplo. Podiam eles pensar dessa forma. Só que o Senhor Jesus disse que o jejum teria que ser feito de uma forma que só Deus reconhecesse. Não precisava que o homem reconhecesse essa condição, essa circunstância na vida de quem o exercitasse. E também, para os judeus, o jejum tinha ligação a propósitos. Afinal de contas, em situações de perigo, a nação jejuava. Para consagrar a sua vida a Deus, a nação jejuava. O jejum tinha propósitos específicos. Diferentemente dos dias atuais, quando se usa o jejum como uma alavanca espiritual, eu faço um jejum porque eu troco o meu jejum por uma bênção de Deus. Não, não é assim que acontece. Em primeiro plano, o propósito dos judeus não era a guerra em si, mas em ser instrumento de Deus durante a guerra. Então, o jejum tem uma comunicação muito íntima com a consagração pessoal. É quando nós nos preparamos verdadeiramente para algo que Deus tem a fazer através de nós, conosco e através de nós. Algumas pessoas dizem que não conseguem jejuar. O café lhes faz falta, um pedaço de pão lhe faz falta, e eles não conseguem jejuar. Mas, em comparação, apenas como comparação, talvez muitas dessas pessoas, quando precise fazer um exame sério de saúde, por exemplo, um ultrassom total do abdômen, são orientadas a fazer um jejum de 12 horas, no mínimo. Aí existem exames que fazem jejum de mais horas e fazem jejum de 12 horas para fazer determinado exame. A pessoa sofre, mas faz aquele jejum, obrigatório por causa da sua saúde.
Mas então fica a grande pergunta, não? Por que nós não conseguimos nos esforçar mais para fazer algo que é espiritual? Se eu me der mal fazendo jejum, pastor, se eu me der mal fazendo o jejum para o exame médico, como eu fico? A grande pergunta só é feita, muitas vezes, por causa dos propósitos espirituais. Então, os propósitos espirituais não valem muito a pena eu me arriscar e fazer coisas assim. Bem, esta palavra não é para que ninguém se arrisque fazendo jejuns prolongados. Esta palavra é para que apenas você pense que existem motivos espirituais que são muito mais importantes do que motivos pessoais e carnais e humanos, pelos quais nós podemos sim jejuar diante de Deus. Jejum não é conquista de vitória. Jejum é para consagrar a nossa vida diante de Deus, para sermos usados de forma melhor pelo Espírito Santo. Então o que acontece é que Jesus estava em jejum de 40 dias e 40 noites. Em determinada ocasião, eu experimentei fazer um jejum de 3 dias. Na verdade foram quase 4, mas oficialmente 3 dias. E nós tínhamos lido bastante na ocasião a respeito de jejum e como realizá-lo, porque o jejum foi completo, foi tanto de sólido quanto de líquido. E nós já tínhamos lido que, pelos registros da literatura, depois de 3 dias de fome, de privação total, o organismo ele faria com que, ou melhor, a mente faria com que o organismo não sentisse mais fome. E é uma coisa curiosa, foi exatamente isso que aconteceu. Depois do 3º dia de jejum, eu não sentia mais fome até o final do jejum. Mas incrivelmente, depois que eu quebrei o jejum, quando eu coloquei o primeiro pedaço de alimento na boca, aquele primeiro pedaço de alimento abriu o apetite e eu consegui sentir uma fome gigante. É interessante. É o organismo, né, fazendo com que a gente resgate as energias que foram gastas durante aqueles dias de privação. Isso foi só uma curiosidade, tá, irmãos? O que acontece é o seguinte: Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. E havia um resultado para isso. Jesus esperava um resultado para isso. O Espírito Santo foi quem o levou para o deserto. E só o Espírito Santo poderia tirá-lo de lá. Em muitas ocasiões nós somos levados para um deserto onde nós precisamos aprender a lutar, aprender a esperar, aprender a ser mansos, aprender a mudar o nosso modo de ver e pensar nas coisas. E resistimos a estas aulas e lições de Deus para nós. Então o Espírito Santo nos levou até um determinado lugar onde nós relutantemente estávamos e queríamos o tempo inteiro sair de lá. E quando saímos, muitas vezes saímos porque queremos que alguém nos dê a mão, queremos que alguém nos socorra. E será que este socorro é a atitude do Espírito Santo ou é apenas o resultado de um apelo humano? Quando nós saímos do deserto por causa dos apelos humanos, sem a ciência das lições, sem adquirir as experiências das lições que nós deveríamos ter, com certeza lá na frente nós vamos ter problemas para enfrentar situações as quais nós deveríamos já estar, para as quais nós já deveríamos estar preparados. Então, muito cuidado quando estiver passando as provações. Claro, nós não podemos passar as provações de braços cruzados, mas também não temos que fazer qualquer ação para obter qualquer resultado. Temos que estar vigilantes quanto à vontade de Deus em cada situação. E Jesus então jejuou 40 dias e o resultado disto é que Jesus consagrou-se a Deus de forma intensa, de forma extrema. Quando nós queremos que algo aconteça de Deus em nossas vidas, além de pedir é só a ponta do iceberg, irmãos. O que tem que estar abaixo do pedir é uma vida consagrada, uma vida santificada a Deus.
E foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. E essa atitude veio pela virtude do Espírito. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Foi pela virtude do Espírito. O Espírito o levou ao deserto e o Espírito o tirou de lá. O Espírito levou ao deserto de uma forma e o Espírito lhe tirou do deserto de uma forma muito aperfeiçoada. Ele havia ali conseguido o selo para o seu ministério. Veja que o Espírito o leva ao deserto. Quando o Senhor Jesus sai do deserto, ele sai pela virtude do Espírito nele. Quando ele entra, o Espírito o leva. Quando ele sai, o Espírito está nele, com virtude. É algo curioso, porque nós, batistas, cremos que fomos batizados no Espírito Santo quando convertemos-nos a Cristo. E isto, com certeza, faz parte de uma verdade bíblica. Nós somos imersos no Espírito quando nós adentramos na vida cristã, nós adentramos na vida espiritual, nós adentramos na nova natureza, somos regenerados. E para que fôssemos regenerados, nós tivemos que receber em nós o Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo de Deus quer mais do que apenas nos envolver, quer mais apenas do que estar presente no nosso dia a dia, no nosso caminho. Ele quer ser o motor da nossa vida. Langston, teólogo batista, que escreveu a primeira teologia sistemática aqui no Brasil, nos trouxe uma pérola a respeito da experiência com o Espírito Santo. Não precisamos ir beber em fontes diferentes. O nosso teólogo batista, Langston, escreveu que nós temos o Espírito Santo, mas precisamos buscar uma segunda experiência, que é o ser cheio do Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo foi o que aconteceu com os discípulos no dia de Pentecostes. Jesus já havia dado um sopro para eles que era significativo. A Bíblia diz: Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Então eles foram ali considerados como que batizados. O Espírito Santo estava ao redor, estava ao derredor, estava acompanhando, estava o tempo inteiro com eles. Mas na experiência que eles passaram em Pentecostes, e que cada crente também precisa passar, é se encher do Espírito Santo, porque quando o Senhor diz em Atos 1:8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, nós identificamos que o poder do Espírito Santo recebido é para que nós possamos testemunhar do poder de Deus para as outras pessoas. Um crente só pode testemunhar eficazmente quando realmente está sendo habitado e cheio do Espírito Santo de Deus. Não há como fazer isto de outra maneira. Sem o Espírito Santo, uma pessoa pode até fazer coisas dentro da igreja, dentro da família de Deus. Uma pessoa pode fazer coisas dentro da família de Deus, mas só pelo Espírito Santo esta pessoa faz algo para Deus. Diz uma história que num velho mosteiro, todos os anos os monges apresentavam uma cantata de Natal. Eram pontuais naquela cantata, todo dia 25, aquele mesmo horário, eles apresentavam aquela cantata. E quem fazia o solo final desta cantata era o monge mais velho daquele mosteiro. Infelizmente, ou felizmente, aquele monge não tinha uma boa voz. A voz dele era embargada, não traduzia beleza aos ouvidos, a beleza estética do som. Os monges, por respeito àquele velho monge, davam a ele esse privilégio. Mas a cantata todos os anos, então, era apresentada dessa maneira. Num determinado ano, entrou no mosteiro um jovem monge com uma voz de tenor muito afinada,
uma voz melodiosa, uma voz que dava a entender aos ouvidos que a beleza estava viva na música. E aquele jovem então foi convidado para fazer naquele ano o solo da cantata de Natal. Então os monges avisaram ao monge mais antigo que naquele ano ele seria substituído. Aquele monge então levou as boas, achou que tudo era uma obra espiritual e deixou que os jovens fizessem a cantata. O que aconteceu então no dia 25? Eles pontualmente apresentaram a cantata. E diz então que logo depois do final da cantata, um anjo apareceu no mosteiro. A sua luz, a glória que estava presente nele, iluminou o ambiente inteiro. E os monges ficaram estupefatos porque um anjo aparecera. Então alguns diziam assim: a nossa cantata esse ano foi tão boa que até um anjo do céu veio. Mas então o anjo abriu a sua boca e falou assim: homens, todos os anos, neste dia e neste horário, Deus, o Pai, ouve deste lugar um louvor sincero, honesto e santo. Homens, por que este ano Deus não o ouviu? Então foi um verdadeiro pandemônio no meio daqueles monges. O anjo se ausentou e eles ficaram discutindo ali por que eles tinham feito aquilo. O monge mais velho, que cantava com a voz embargada, tinha intimidade com o Espírito Santo de Deus, enquanto o jovem, que tinha uma voz melodiosa, não tinha qualquer comunhão com Deus, apenas tinha um talento e fazia deste talento uma maneira de chamar a atenção para si. Isto não quer dizer que todas as pessoas que possuem talento chamam a atenção para si. De certa forma, sim, mas não com intenção. Mas quer dizer que mais vale nós termos intimidade com o Espírito Santo de Deus do que termos dons e talentos. Dons pessoais e talentos pessoais. Mais vale nós termos intimidade com o Espírito Santo de Deus. E foi o que Jesus foi buscar. Mas olha o que Deus faz com aquele que vai buscar a intimidade com o Senhor pelo Espírito Santo de Deus. Jesus foi buscar essa intimidade e conseguiu não apenas a intimidade, mas conseguiu tanto os dons quanto talentos e frutos. É semelhante à história de Salomão, que pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria, riqueza e outras coisas mais. Então, quando você busca a intimidade com o Espírito Santo de Deus, e por se adequar às vontades do Espírito, ele te conduz às melhores coisas. Foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus, que pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia. Era a hora de começar o seu ministério. E olha o que aconteceu. A sua fama correu por todas as terras em derredor. Por quê? Simplesmente porque alguém soube que ele venceu o diabo no deserto? Ninguém sabia disso. Só os evangelistas contaram depois. Jesus, em nenhum momento dos seus discursos, diz para as pessoas: olha, eu fiquei lá no deserto e passei isso e isso, e Deus me deu isso, aquilo. Não. Mas Jesus contou isso para os discípulos e eles guardaram para os evangelhos. Então por quê? Que fama que foi com Cristo para aquelas outras partes da Galileia? Como a sua fama chegou lá? Pelas coisas que Jesus fazia. Jesus ensinava, pregava e curava os enfermos. Jesus tinha sabedoria de Deus, ele tinha talentos dados por Deus e ele tinha poder dados por Deus. Poder dado por Deus. E o que acontece é que quem administra essas coisas em nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Jesus foi íntimo do Espírito Santo desde o começo do seu ministério, desde a pré-inauguração do seu ministério. Quando ele foi se preparar para o ministério, ele criou intimidade com o Espírito Santo de Deus. E Lucas registra estes fatos aqui de uma maneira tremenda. Nós já falamos sobre o Evangelho do Espírito Santo. Lucas teve a preocupação de escrever sobre coisas que o Espírito Santo fez, praticou
e instigou as pessoas a fazerem no seu Evangelho. E na vida de Jesus não foi diferente. Agora, o que a Bíblia fala a respeito de nós em relação a Jesus? Que nós devemos ser imitadores. Imitadores de Deus como filhos amados. Saiba de uma coisa, meu querido. O termo filho de Deus não é um termo banal. Não é como as pessoas pensam aí, à torta e à direita, dizendo que todos são filhos de Deus. Não é assim. O único filho de Deus, o único ser no universo com o título de Filho de Deus, era Jesus Cristo. Ele foi gerado em Deus na eternidade. Jesus não tem início. Jesus é gerado em eternidade em Deus. Ele é o único Filho, de fato. Mas nós somos informados que todos os que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você sabe o tamanho da bênção que isso é para você e sobre a sua vida? Ser filho de Deus, ter a natureza do Pai Celeste, poder experimentar o poder e a riqueza espiritual que Ele disponibiliza para nós. O Espírito Santo nos faz filhos de Deus. Ele testifica conosco. Romanos capítulo 8 diz que nós temos o Espírito Santo em nós e o nosso Espírito testifica com o Espírito Santo que nós somos filhos de Deus. Ou o contrário também, né? O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Nenhum crente chegará aos céus. Nenhum crente chegará aos céus sem ter tido contato com o Espírito Santo. E um contato íntimo. Nenhuma pessoa chegará diante de Deus sem ter tido contato com o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem regenera, é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem faz com que nós desejemos ser iguais a Jesus. É o Espírito Santo quem provoca em nós as coisas que vão nos tornar verdadeiros cidadãos dos céus. E o Senhor Jesus nos dá um grande exemplo aqui no Evangelho de Lucas, como nós devemos lidar com o Espírito Santo em nossa vida. Eu espero que o Espírito Santo possa ser a tua companhia real, verdadeira, todos os dias de tua vida. Eu espero que você possa estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus todos os dias da tua vida, em todas as decisões que você tiver que tomar, em todas as coisas que você tiver que fazer, em todos os caminhos que você tiver que andar. Seja pelo deserto, seja pelos vales, seja pelas areias, seja pelas pedras e espinhos, seja pelo caminho que você tomar, que o Espírito Santo esteja contigo, que ele faça fluir na tua vida rios de água viva, que a virtude do Espírito também seja presente em você, assim como foi presente na vida de Jesus. E a grande questão aqui é o seguinte: Deus nos deu um presente tão maravilhoso quanto o Espírito Santo. O que eu e você estamos fazendo com este presente? Irmão, que Deus te abençoe. Nós queremos te desejar que sua vida seja repleta de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe.